Queridos irmãos, boa noite, paz e bem a todos, que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos propósitos, para que possamos beber dessa fonte de água viva que Jesus nos oferece, que é os ensinamentos do Senhor. Jesus que disse que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus, nosso Pai. E por isso estamos aqui, buscando esse pão espiritual, que é tão importante ou muito mais importante do que o pão material, que nós nos preocupamos tanto e todos os dias nos alimentamos muito bem. Então, que Jesus nos abençoe, nos intua, para que possamos realmente aprender o máximo dos ensinamentos de Jesus. O nosso tema hoje é uma parábola, a parábola do mal rico, dita por Jesus. Jesus, naquele tempo, não existiam esses recursos audiovisuais que nós temos hoje. Então, Jesus utilizava parábolas. E aí, eu só por curiosidade fui verificar quantas parábolas será que Jesus nos passou, deixou para nós de legado. E eu encontrei no livro Lázaro Redivivo, do irmão X, através do Chico, 36 parábolas de Jesus. Na Wikipédia, 40, 42. E depois encontrei também outros de outras religiões que não dava 30 parábolas. E eu falei, mas como isso? Por que isso? Aí eu fui ver que algumas parábolas elas não são interessantes para alguns pensamentos, para alguns pensadores. Então eles dizem assim que não é parábola. Como para alguns essa parábola do mal rico não é uma parábola, é uma prosopopeia. Prosopopeia é uma figura de linguagem que a gente dá vida a coisas mortas e inanimadas. Coisas, objetos mortos e inanimados. Claro, porque contempla aquele pensamento. Porque essa parábola do mal rico, ela é riquíssima de ensinamentos para nós. E que nós devemos mesmo ler e pensar nela. É a mais extensa que Jesus contou. E para alguns, é claro, como tem essa questão da vida após a morte, esse diálogo, algumas religiões não aceitam isso, porque esperam dormir por milênios até o juízo final. E a gente sabe que não é assim, o próprio Jesus disse. Essa parábola é um diálogo no plano espiritual. Mas tem outras passagens também que Jesus fala. Jesus foi um grande médium, vidente, audiente. Então ele disse para o ladrão, o bom ladrão que estava com ele na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, hoje estará, não é daqui a 1000 anos, não é dormir 1000 anos e depois despertar, não, hoje estarás comigo no paraíso. Tem também aquele episódio no Monte Tabor, onde Elias e Moisés vieram visitar Jesus, conversar com Jesus, espíritos de luz. O relato no Novo Testamento. Então, há uma gama de informações e que o Espiritismo propõe, sim, investigar e aprofundar para o nosso entendimento. Então, essa parábola riquíssima de ensinamentos, a parábola do mal rico, ela está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela é riquíssima de ensinamentos, como nós vamos ver, porque muitos de nós pensam assim, que não, mas o rico não é rico, é pecador e não entra no reino dos céus. E não é assim. Em nenhuma passagem Jesus diz que rico não entra no reino dos céus, que rico está perdido. Se fosse assim, Deus colocaria nas mãos de alguns instrumento de perdição, e não é assim. É, antes de tudo, um instrumento de redenção. Mas precisa existir também, na pessoa que detém essa riqueza material, a riqueza espiritual. Aí ele fará um bom uso da riqueza. No caso da nossa parábola, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, o mal rico, é porque ele fez mau uso da riqueza. No Novo Testamento está a parábola do rico e Lázaro. Mas para nós ele é um mal rico, porque ele usou um instrumento que recebeu de Deus para fazer uso para o progresso da humanidade. É essa a função da riqueza.
dar empregos, incentivar pesquisas e tantas outras coisas. Está provado que se toda a riqueza do mundo fosse distribuída para toda a população igual, logo alguns estariam na miséria igual. Então, tendo nas mãos de pessoas inteligentes, que a inteligência é uma grande riqueza, fomenta o progresso das nações. É por isso que há pessoas que detêm a riqueza. E, infelizmente, é uma prova, e está no Evangelho, uma prova muito mais difícil do que a pobreza. Porque ela contém o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Mas não é obstáculo, não é. Sabendo fazer um bom uso dessa riqueza, ela não é obstáculo para o nosso progresso. Em nenhum momento Jesus diz que é impossível um rico entrar no reino dos céus. Ele disse que é difícil. É difícil. E até eu trouxe aqui uma ilustração que um camelo passar no buraco de uma agulha é difícil, né? A agulha que nós conhecemos e o camelo que nós conhecemos também. A não ser que se aumente muito essa agulha, e pode ser, né? Há historiadores que dizem que havia nas cidades, naquela época, locais onde não podia entrar camelos. Então havia umas portinhas pequenininhas ali, o camelo não podia entrar e era chamado de agulha. Então por isso que tem esse ensinamento de Jesus. É mais fácil um rico, um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas não é impossível. É mais fácil, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. E em que contexto, quando é que Jesus diz essa passagem? Naquela passagem do jovem rico. O jovem rico que se aproxima de Jesus e diz para Jesus: mestre, bom mestre, ele fala para Jesus. E Jesus já diz: opa, bom não, bom só Deus que está no céu. Jesus não se achava bom. Se Jesus não era bom, imagina nós, né? Mas Jesus não, bom só Deus. Aí o rapaz perguntou: o que eu preciso para ser salvo? Aí Jesus começou a enumerar: não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, honrarás teu pai e tua mãe, e assim por diante. E aí o rapaz disse: tudo isso eu faço, Senhor. Aí Jesus disse, não que Jesus não conhecesse que ele era um bom rapaz, ele tinha valores morais mesmo. E Jesus disse para ele: ainda te falta uma coisa, vende tudo que tens e segue-me agora. Jesus queria ver até onde ele era desapegado, esse jovem rico. E aí no Novo Testamento, o rapaz se afasta muito triste, porque ele tinha muitos bens, e é assim que conta. Em Personagens da Boa Nova, no último capítulo, sob o título A Águia das Asas Partidas, conta, essa história continua. E ela é bem interessante, porque a história não termina ali. O rapaz diz para Jesus, quando recebe o convite, ele diz: mestre, me aguarde 15 dias, mestre, e eu te seguirei. Vendo tudo que tenho, te sigo. Ele não era apegado aos bens materiais. Aí Jesus disse: não, a hora é agora. Mas mestre, eu daqui a 15 dias vou ter uma grande corrida. Comprei cavalos novos, puro sangue. Uma biga nova, que era uma espécie de carroça que eles corriam na época. Top de linha. E me aguarda, mestre, eu quero trazer essa honra para Jerusalém. Aí Jesus disse: não, a hora é agora, segue-me agora. E aí o rapaz se afastou muito triste, realmente triste, ainda relutou, mas enfim, partiu. E é quando Jesus diz que é muito mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas deve ter dito naquele sentido, como a gente diz hoje, né? Se engasga com um mosquito e engole um camelo. São figuras de linguagem. No livro Personagens da Boa Nova, essa história continua. E o rapaz, dali a 15 dias, então,
houve a grande corrida. E ele foi aclamado, ovacionado pelo povo, porque ele era o preferido. Eles tinham certeza que ele ia ganhar muitas apostas em cima do nome dele. E ele, com toda aquela aparelhagem que ele comprou, foi dada a partida e ele saiu na frente, como era de se esperar, mas deu um problema ali na biga e ela virou, tombou, ele caiu e foi pisoteado pelos cavalos que vinham atrás. Quando os servos, que ele era uma pessoa muito boa, os servos gostavam muito dele, eles foram socorrer ele, não teve mais o que fazer, então, aí conta no livro que ele ainda foi, 2 braços quentes e luminosos abraçaram ele, porque ele ia ter novamente reencarnar para tentar de novo. Ele não seguiu Jesus naquele momento, era esse o teste que Jesus fez com ele, se ele realmente estava desapegado. Mas ele não era apegado aos bens materiais, ele era apegado à vaidade, que também é um supremo excitante que a riqueza nos traz. Ele era vaidoso, ele queria os louros, queria essa glória. E, infelizmente perdeu a oportunidade, terá outras oportunidades, mas Jesus queria ter essa prova dele. Sem problema vai ter outra oportunidade, como a gente que é espírita sabe que teremos, todos nós teremos. Mas no caso da parábola do mal rico, Jesus está contando parábolas para um grupo que reunidos numa praça, onde havia fariseus e escribas também. E se aproximaram de Jesus alguns publicanos e pecadores, que julgados pelos fariseus. E eles começaram a murmurar entre si, esse aí come, recebe os pecadores e come com eles. E Jesus, percebendo isso, começou a ensinar por parábolas por que ele veio. Que Jesus, um espírito puro, veio viver essa experiência humana conosco, para nos ensinar, principalmente o amor, e muito mais. E muito mais. Então ele foi contando por parábolas. Contou a parábola da ovelha perdida, que é aquele homem, aquele pastor que tem 100 ovelhas, uma se perde, ele deixa as 99 para procurar aquela ovelha perdida. E quando encontra, fica muito feliz, convida os amigos para comemorarem com ele. Conta também a parábola dos 10 dracmas, que é uma mulher que tinha 10 dracmas, perde uma, isso é uma moeda, era uma poupança que as mulheres tinham na época. Era muito importante para elas, no caso de perderem o marido. Então elas tinham isso era muito importante. E a mulher se desesperou porque perdeu um dracma. E procurou pela casa toda, revirou, varreu, limpou, até encontrar. E aí ficou muito feliz, também convidou as amigas para comemorarem com ela, porque ela encontrou aquele dracma perdido. E aí Jesus conclui que assim também são os anjos do céu quando um pecador se arrepende. Há muita alegria e muita felicidade. E aí foi contando parábolas até chegar na parábola do mal rico, que é uma parábola, como nós podemos ver ali, muito extensa e muito rica de ensinamentos para todos nós. Vamos ler a parábola então. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, se banqueteava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre mendigo chamado Lázaro, que jazia coberto de úlceras à porta do rico, e que bem quisera saciar-se com as migalhas que caíam da mesa deste, mas ninguém lhe dava. E os cães vinham lamber suas chagas. Ora, aconteceu que o mendigo morreu e foi transportado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e teve o inferno por sepultura. Quando este, dentro dos seus tormentos, levantou os olhos e ao longe viu Lázaro no seio de Abraão, disse em gritos essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro para que, molhando na água a ponta do dedo, me refresque a língua, pois sofro tormentos nessas chamas. Abraão, porém, lhe respondeu: Filho,
Lembra-te de que recebeste bens em tua vida e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora é consolado e tu és atormentado. Demais, grande abismo existe entre nós e vós, de modo que os que querem passar daqui para lá não podem, como também não se pode passar de lá para cá. E replicou o rico: Pai Abraão, eu te suplico, então, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos para lhes dar testemunho destas coisas, a fim de que eles não venham a cair neste lugar de tormentos. Abraão lhe retrucou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Aí o rico disse: não, pai Abraão, insistiu. Se algum dos mortos lhe for falar, eles farão penitência. E Abraão respondeu: se não escutam nem a Moisés nem aos profetas, não acreditariam também do mesmo modo, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Isso está em São Lucas 19, também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 5. A primeira mensagem que nos traz, que nos chama a refletir, é esse diálogo no plano espiritual. É a vida após a morte. Para quem ainda tem dúvidas, para quem não acredita na sobrevivência do espírito, não é uma prosopopeia, é uma parábola. E fica claro para nós que há vida após a morte. Para quem Jesus dirige a parábola? Para os fariseus. Eles estavam ali, naquele meio, murmurando, falando dos pecadores. Pecadores eram os outros. Eles tinham um orgulho insuportável. Vaidosos, se achavam os donos da verdade, mas tinham aquela inteligência de superfície. Eles tinham rigor com os outros. Mas eles tiravam proveito dos romanos, mantendo o povo calado, se beneficiavam com isto, também se vestiam muito bem. O rico se vestia de púrpura, era um vermelho escuro que era dificílimo e caríssimo conseguir na época. E alguns fariseus naquela época conseguiam andar com esses trajes. Mas eles achavam que os publicanos é que eram os pecadores, eles não. Os publicanos eram os cobradores de impostos, eles não tinham salário. Então, eles tiravam uma espécie de comissão quando cobravam o imposto, por isso eles eram tão odiados. Mas os fariseus não eram diferentes e se achavam os donos da lei e da verdade. Eles é que sabiam e cobravam dos outros, mas viviam de aparência, não eram o que pareciam. Então, essa parábola era para os fariseus. Seio de Abraão, que fala mansão dos mortos e o abismo. Mansão dos mortos, Sheol, umbral, o inferno, gema, que chamavam na época, é tudo aquele lugar de tormentos que a gente que a gente construiu para nós, que nós estamos aqui construindo o nosso futuro. Aqui na Terra, sim, o nosso amanhã aqui e a nossa vida futura também. Então, a gente vai para onde merecer. Seio de Abraão. Seio de Abraão, então, era uma colônia espiritual que para os fariseus era o máximo. Era o que eles mais desejavam, estar no seio do pai Abraão, que é o pai da fé. Então, o Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico, é claro, foi para o umbral, para aquele local de tormentos. Abismo, que Abraão fala na parábola, é a distância evolutiva entre os dois espíritos. No plano espiritual, a gente, quando desencarna, a gente vai para onde nós merecemos. E por sintonia nós nos agrupamos lá. Então não tem como eles estarem juntos. Um está lá e outro está lá em cima. E alguns que não conseguem entender, como nós, da doutrina espírita, esse acontecimento, dizem, mas como que o rico viu? O rico tem boca? Tem boca, o espírito tem boca, tem ouvidos, consegue falar.
Nós temos sim um corpo espiritual que se chama perispírito, e Paulo fala nisso também no Novo Testamento. E tem boca sim, consegue falar. Consegue ver, mas Lázaro continuava calado. Durante toda a parábola, Lázaro estava calado. Antes aqui na terra também, ali resignado, e depois também continuou calado. Outra, para nossa reflexão, lei de causa e efeito. Nós estamos constantemente plantando e colhendo. Então nós devemos pensar bem naquilo que nós estamos plantando, porque nós vamos colher mais ali, mais adiante. Não só na outra vida, já mais adiante. Mais uma evidência que o Espiritismo vem nos ensinar também. O rico não mudou, nem Lázaro mudou, né? Lázaro continuou calado lá. E o rico também não mudou. Continua procurando facilidades, cuidando dos seus familiares, querendo que os irmãos fossem avisados, para que não fossem parar naquele local de tormentos, que era muito sofrimento, era um umbral. Então, o rico não mudou nada, queria facilidades. Abraão chama o rico de filho. É que o rico, mesmo equivocado, não está perdido para sempre. Mesmo nós, com os nossos defeitos, não estamos, somos filhos de Deus. Todos nós, com os nossos defeitos que ainda temos, porque somos espíritos inferiores, moramos em um mundo de provas e expiações, um mundo inferior, nós somos espíritos inferiores. Nós é que damos a característica para o nosso mundo. Então nós somos, mas não estamos perdidos. Estamos ainda como o rico equivocados, ignorantes. Não temos visto a Deus, como diz Emmanuel, mas um dia nós alcançaremos. Então ele chama o rico de filho, amor nas palavras de Abraão. Embora o rico equivocado lá, naquele local de tormentos, era filho de Abraão e um dia alcançaria também o seio de Abraão, tão desejado pelos judeus da época. Aí, quando o rico pede aqueles favores para Abraão, Abraão responde, não, eles que se arrependam, reforma íntima. De tempos em tempos, Deus mandou sábios para a humanidade vir aqui, encarnar entre nós para nos ensinarem. Então, não tem necessidade de ressuscitar dos mortos para nos ensinar. O fenômeno não vai convencer. Lázaro, irmão de Marta e Maria, que também é um personagem do Novo Testamento, que morava em Betânia, foi ressuscitado por Jesus. Mas os fariseus queriam matá-lo. Muitos judeus hoje não acreditam na ressurreição de Jesus. Nem tem Jesus como Messias. Então o fenômeno não convence. É a fé, é o estudo, é a busca que nós temos que fazer. Queremos mudar, queremos nos melhorar? Vamos estudar. Utilidade, emprego e as provas da riqueza. Porque o rico tinha tudo nas mãos e tinha um instrumento de redenção ali às portas da casa dele. Mas foi indiferente ao sofrimento de Lázaro. Extremamente egoísta e indiferente. Não fazia o mal, mas também não fazia o bem. O Espiritismo vem dizer que não fazer o bem é a mesma coisa, já é por si só um mal. E tudo que Lázaro queria era se alimentar dos restos que sobrava da mesa do rico. Mas ninguém lembrava dele. E ele estava ali. Então nós precisamos refletir sobre a nossa conduta no nosso dia a dia. Há necessitados perto de nós, próximos a nós? A grande mensagem dessa parábola é a caridade, mas poucos falam na caridade, que é a senha para alcançarmos o reino de Deus. Então, a riqueza é uma prova dificílima, como está no Evangelho. Mas como nós empregamos essa riqueza, depende de cada um, depende da riqueza moral de cada um.
Se tivermos riqueza moral, sem problema. Vamos utilizar muito bem essa riqueza. As desigualdades sociais e os apegos, porque aqui nós vemos assim dois extremos. Um extremamente rico e o outro extremamente pobre, miserável. Ambos espíritos em prova. Mas Lázaro, resignado, os cães lambiam suas feridas. Lázaro não tinha nada, não tinha cuidados, não tinha alimento, não tinha roupas, não tinha nada, e o rico tinha tudo. Mas Lázaro nunca julgou, nunca se queixou do rico. Em nenhum momento ele foi resignado. Passou na prova. Estava no seio de Abraão. O rico, infelizmente, rodou, porque era extremamente apegado à luxúria. As consequências do orgulho, do egoísmo e da vaidade: sofrimento. Sofrimento, umbral. É aquilo que o espírito constrói. Nós vamos exatamente para o lugar que construímos para nós. E aí depende de cada um. A humildade, a resignação e o desprendimento. Isso é Lázaro. Sabia que tudo aqui é transitório. Tudo na matéria é transitório, tudo fica aqui. Nada nos pertence, nem o nosso corpo. Até o nosso corpo vai ficar aqui. Ele é o nosso instrumento, mas nós vamos deixá-lo. Então nós devemos ter isso em mente. E buscar para nós esse alimento do espírito, que é eterno, que ninguém nos tira. Esse aprendizado, como nós estamos fazendo aqui hoje. O exemplo de Zaqueu. Esse é um rico que realmente era desprendido, não tinha apego nenhum. Zaqueu era chefe dos publicanos, os cobradores de impostos, riquíssimo, mas não era feliz. Não era feliz, faltava alguma coisa, o seu coração tinha um vazio. E aí ele ouviu falar que passaria por lá um rabino, um mestre, e ele queria ver. Queria ver e isso era em Jericó, correu para a cidade, mas era muito baixinho, ele não conseguia ver Jesus no meio da multidão. Aí então subiu em um sicômoro, que era uma figueira, para ver Jesus. E aí ele viu o mestre se aproximando, aí o mestre olha para ele e diz: desce, Zaqueu, que hoje cearei contigo. Então Zaqueu desceu da árvore que havia subido para ver Jesus e correu para casa. Aí conversou com Jesus, e quando saiu, ele disse: mestre, vou pegar metade dos meus bens, vender e dar aos pobres. Jesus não pediu. Ele entendeu que precisava fazer isso. E aqueles que defraudei, vou restituir 4 vezes mais. E aí Jesus, satisfeitíssimo, disse: hoje veio a salvação a essa casa. Também este é filho de Abraão. Também este é filho de Abraão. Porque ele se desprendeu daquilo que ele tinha, se Jesus nem pediu. E Jesus ficou satisfeitíssimo com Zaqueu, com a atitude de Zaqueu. Diferente do jovem rico, que não seguiu Jesus naquele momento, perdeu a grande oportunidade, vai ter que nascer de novo, né? Nós vamos nascer de novo, todos nós, para continuar o seu trabalho de redenção, que Zaqueu já conseguiu. Mas como eu disse, o grande ensinamento dessa parábola é a caridade. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que a senha para adentrar no reino dos céus é a caridade. E isso está naquela passagem onde Jesus fala dos benditos do Pai. Vinde, benditos do meu Pai, vinde para a minha direita e tomai posse do reino que vos foi preparado desde o início. E aí os justos perguntam para Jesus: mas Senhor, quando foi que te alimentamos, quando teve sede, te vestimos, quando teve frio? Quando foi que fomos te visitar, quando estavas preso ou doente? E aí Jesus diz:
cada vez que fizestes isso ao mais pequenino dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Jesus está instituindo aí que para entrar no reino só tem uma senha, que é a caridade. E aqui nós temos uma passagem que está em Paulo e Estevão, no Novo Testamento. Não, em Mateus, não ajuntem riquezas aqui na terra, disse Jesus, onde as traças e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde traças e ferrugem não podem destruir, e onde os ladrões não podem arrombar, pois onde estiverem suas riquezas, aí estará o seu coração. Então, que a nossa riqueza seja moral, seja paciência, seja bondade, seja humildade, seja vontade de prosperar no bem. Aqui sim, Paulo e Estevão. Nessa passagem, Paulo está conversando com Barnabé. E aí fala que Pedro, na casa do caminho, está muito preocupado, porque tem muitos doentes, muitos necessitados, e ele não dá conta de cuidar de todas as pessoas. E hoje, naquela época, não existia essa palavra estresse, né? Mas hoje a gente diria, ele estava estressado, com tanta coisa para fazer e sem recursos para socorrer aquelas pessoas. E aí Paulo diz assim para Barnabé: poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos cansados e enfermos na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Esse é o mundo que nós queremos, que nós almejamos. Pessoas com Cristo no coração. Não vai haver tantos necessitados, não vai nem haver doentes. Não vai nem haver doentes, mas enquanto existirem pessoas assim, necessitando, vamos levar a caridade moral também para as pessoas. É necessária a caridade material, claro que é. Se a pessoa está com fome, não vai adiantar a gente oferecer para ela palavras de carinho, né? Mas está com fome, está faminta, está desmaiando de fome. Se a pessoa está também com muito frio, não adianta a gente levar palavras de conforto ou evangelizar a pessoa, porque ela está precisando agora, no momento, de um casaco. E a caridade é isso, ela supre uma necessidade da pessoa. Assim como se a pessoa tem fome, não adianta eu dar um casaco para a pessoa. Daí não é caridade, porque eu estou dando aquilo que me sobra. E não é assim, tem que dar o que a pessoa precisa. Isso é a verdadeira caridade. E sem ostentação. Mas a verdadeira caridade, então, é a moral. É quando a gente dá aquilo que a gente tem. Coisas materiais são empréstimos que nós temos. Não são nossos. Tudo é empréstimo. Então, nós estamos dando daquilo que nós temos emprestado. Deus nos concedeu para a gente usar em um determinado momento, mas é dele. É empréstimo. Agora, o nosso tempo, a nossa paciência, as nossas palavras de consolo, entender a necessidade do próximo que está próximo a nós, o mais próximo a nós, isso sim é nossa caridade. Porque é o nosso tempo que nós estamos dispensando. A nossa paciência. Aquilo que nós já temos e que já é nosso. Patrimônio espiritual. E que ninguém vai nos tirar. Essa é a verdadeira caridade. Então, para encerrar, na esfera íntima, isso está em Fonte Viva, capítulo 130, só um pequeno parágrafo para a gente encerrar. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela,
Recorda que é necessário movimentar o dom que recebestes do Senhor, para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente a benefício do equilíbrio geral. Todo dia é ocasião de semear e colher. Pensemos nisso, estamos sempre semeando e também colhendo. Nada que nos acontece é por acaso e tudo passa. Tudo passa, a dor e a alegria. Vai passar. Só precisamos tirar uma lição desse evento. Todos nós teremos infortúnios, temos e continuaremos tendo, porque é próprio do nosso mundo. Então nós teremos, mas podemos mudar a nossa plantação para colher melhor logo ali adiante. Então, meus irmãos, muita paz e muita luz a todos. Pensemos nisso, pensemos na caridade. Muito obrigada.